Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que há muito já vem sendo preparada pela equipe espiritual para receber a todos com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento. A equipe espiritual ela trabalha desde cedo para preparar aqui todos os nossos trabalhos e para que a gente possa sintonizar com essa equipe que se faz aqui presente, convidamos a todos para iniciar o dia de hoje com uma oração. Aquele que se sentir mais à vontade pode fechar os olhos apenas a título de concentração. E vamos imaginar a figura carinhosa do nosso querido e amado Mestre Jesus, nos colocar à disposição de toda essa equipe que está aqui presente, nos auxiliando, e vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de trazer as palavras do Mestre Jesus para dentro de nossos corações e, quiçá, distribuir essas palavras para todos aqueles nossos entes queridos e amigos que convivem conosco, que também não quiseram ou não tiveram a oportunidade de estar aqui. Que a bênção do Mestre Jesus nos ilumine, nos proteja, que Deus nos abençoe e esteja sempre conosco, nos ajudando e nos auxiliando em nosso caminho na busca da nossa evolução. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje: Conflitos e Doenças, do livro Autodescobrimento, capítulo 2, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. E o Antônio Collado, que terá o prazer de discorrer sobre o tema hoje. Collado, seja muito feliz na explanação. Muito obrigado. Meu irmãozinho, obrigado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que bom mais uma vez estarmos aqui juntos. E Joana de Ângeles, ela tem se dedicado muito, através das suas obras psicografadas pelo Divaldo, em nos fazer despertar para as pequenas coisas. Nós ainda somos crianças, né, na espiritualidade, ainda somos jovens, só o corpo que envelhece, mas o espírito demora bastante, ainda bem, né? E nós trazemos uma certa indiferença, nós somos muito distraídos e muitas vezes nós não percebemos tantas coisas que acontecem à nossa volta, tantas coisas que a gente poderia mudar, e são justamente as pequeninas coisas que às vezes nos trazem problema, nos trazem algumas dificuldades na vida. E o tema de hoje, que foi escolhido, ela faz um alerta sobre conflitos e doenças. Olhando simplesmente assim, parece que é algo tão simples, mas quando a gente começa a penetrar a importância desse assunto, nós podemos ver o quanto que realmente nós não damos importância em algumas atitudes nossas. Bom, conflitos, acho que todo mundo sabe o que é um conflito, né? Que seria aqui, até fui buscar lá, né, na Wikipédia para ver como fazer direitinho aqui. É uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. É o choque, é o enfrentamento. E doenças, acho que todos nós sabemos o que é uma doença, né? Quem aqui que já não teve essa doença, que seria uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, enfermidade, mal, moléstia, como também a alteração do estado de espírito ou de ânimo de um ser. Então, quando nós falamos em doença, normalmente nós pensamos primeiramente na doença do nosso corpo físico, né? Mas, na realidade, também nós acabamos trazendo a doença emocional que atinge a nossa parte essencial, que é justamente, né, aquilo que comanda tudo, que é o nosso espírito, a nossa mente, né? Pois bem, Joana de Ângeles, ela começa dizendo o seguinte: a gente aqui está reencarnando com razões realmente sérias e necessárias. E ela diz que existem dois tipos de reencarnações. A primeira
é a reencarnação missionária, que nem vamos tratar aqui, pelo menos me olhando no espelho, estou muito longe disso. Mas seria um Chico, seria um Divaldo, né? Madre Teresa de Calcutá e tantas outras, né, pessoas que nós poderíamos citar aqui, que realmente, apesar de todas as dificuldades que teve, as doenças que teve, os sofrimentos, na realidade eram missionários que vieram servir como exemplo para nós. E aí tem aquela que acho que a grande parte aqui vai se entrar nela, que são as reencarnações comuns, né? É o dia a dia das reencarnações que é feita aí aos milhares e milhares e milhares. Pois bem, o que ela nos lembra, gente, é que essas reencarnações automáticas, na verdade, elas vêm de acordo com as leis, algo realmente é o automático. Ela vai acontecendo porque simplesmente as leis, elas não modificam, elas acontecem e existe um automatismo. Se eu atirar uma pedra, ela vai cair. O que eu fizer, sempre vai vir o retorno. São as leis, e principalmente as leis divinas. Tá? O que acontece? Normalmente, como ela é automática, nós sempre vamos estar junto das pessoas que nós temos afinidade. É automático. Eu sempre digo lá para os nossos meninos que nós somos o que pensamos e a gente atrai as pessoas iguais a nós. Nós não temos amigos que não sejam parecidos conosco, porque não se tornam amigos. Então sempre nós vamos estar convivendo com aquelas pessoas que temos alguma afinidade. Assim, no mundo material, como também atraímos os nossos amigos do mundo espiritual. Só que quando nós falamos em afinidade, não é só as pessoas em que nós pensamos iguais. Nós acabamos também criando uma sintonia com aquelas pessoas que nós temos uma certa reversão. Aquela pessoa que ela está na nossa mente porque eu não gosto dela. Eu guardo sempre dela porque ela me fez um mal. Também isso acaba sendo uma sintonia e que a gente também atrai. Né? Assim nós aprendemos, né, que o ímã ele atrai e repele. Então, mesmo quando nós repelimos, nós estamos colocando dentro de nós o pensamento sobre isso. Então, quando nós falamos em encarnação, a gente automaticamente nós vamos sendo atraídos pelo meio que nós criamos, pelas pessoas, pelo local, e a gente vai se encaixando ali. Aí, nós criamos, principalmente que somos apoiados, né, através de espíritos bons, que sabem que ainda nós somos aprendizes, e acabam nos direcionando para que a gente possa formar um grupo, normalmente dentro de família, onde nós vamos conviver com as pessoas que realmente nós temos grande afinidade, já velhos amigos, né, de outras encarnações. Mas também vamos trazer os desafetos, que vai ser as nossas grandes dificuldades. E, de vez em quando, coloca a gente nova. Para quê? Para que vá se ampliando o nosso meio, o nosso entorno, a nossa família, né? A família humana, para a gente ir aprendendo. E quando isso se junta, quando família se junta, quando as pessoas vão morando junto, debaixo de um mesmo teto, ou convive, que são os parentes, infelizmente, nós vamos encontrar o quê? As divergências de pensamento, as divergências de opiniões, e aí vem os conflitos. Conflitos domésticos, né? Conflito pelas coisas que nós gostamos, conflito porque as pessoas não agem como nós queremos. Ou seja, nós não precisamos arrumar desculpa para entrar em um conflito, porque isso faz parte nossa do ser humano, né? Além disso, nós temos que sempre lembrar, isso ela faz questão de nos lembrar, que a vida nos cobra todas as nossas ações. Isso é também um automatismo, né? O que acontece? O nosso subconsciente, e quando eu estou falando subconsciente, eu estou falando do ser principal, integral, o espírito. O subconsciente é como se fosse um baú, que vai guardando ali todas as nossas ações, todas as nossas reações,
tudo aquilo que nós visualizamos e vai sendo guardado nesse baú que nós chamamos de subconsciente. Muitas vezes, ele fica lá escondido, aqui algumas coisas do nosso passado, e que nós falamos do esquecimento, mas está lá. E dependendo do que acontece, ele vem à tona. E está ali. De uma certa forma, vem nos cobrar. A vida vem ali pincelar tudo aquilo que nós fazemos. É assim que está dentro das leis. E o mais importante que nós precisamos lembrar, que as leis, elas são cumpridas integralmente, não tem como a gente burlar. Não existe o famoso jabá ou caixinha para quebrar um galho lá e não fazer a gente cumprir. Porque as leis, elas são realmente de uma forma inexorável. Pois bem, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, e muitas vezes a gente começa, puxa vida, né? Eu estou aprendendo a fazer o bem, eu aprendi a aceitar determinadas pessoas, e aí a gente vai se julgando uma pessoa benfazeja, uma pessoa boa. Mas mesmo que nós tenhamos, vamos dizer, a compreensão do Evangelho de Jesus, mesmo que a gente esteja praticando o bem, aquilo lá do nosso passado, ele ainda continua lá. E de vez em quando, ele vai aparecer. E isso sempre foi assim. Até eu gostaria aqui de dar um exemplo. Paulo de Tarso. Quem não sei se alguém já leu, eu aconselho o livro Paulo e Estevão, né, do Chico e Emmanuel. Fantástico, que é a história de Paulo de Tarso, contada de uma forma que ele vê espiritualmente. Paulo de Tarso, acredito que todos aqui conheçam, ele era um fariseu. Fariseu era aquele judeu que Jesus sempre chamava a atenção pelas regras rígidas e pelo orgulho que eles tinham da raça. E ele foi criado dessa forma, um homem muito inteligente, e ele realmente fazia que se cumprisse aquelas leis mosaicas severas, a ponto, né, dele ter crescido, ele era praticamente o segundo em escalão dentro da hierarquia do Sinédrio, que era o que nada mais do que os pastores, a igreja daquela época, que era farisaica, e ele fazia que as pessoas cumprissem realmente aquilo que estava nas leis mosaicas. Ou seja, ele é uma fiscal do comportamento externo das pessoas, aquilo que as pessoas eram. E uma coisa muito grande que ele tinha era o orgulho. Então ele era muito orgulhoso de si daquilo que ele fazia. Tanto que uma das coisas que mais pegou nele, e mais pesou, quando ele viu que aqueles homens que seguiam Jesus, e que na época não eram chamados de cristãos, e sim era o caminho, ele percebeu que, de uma certa forma, aquilo começou a crescer. E que alguns judeus também começou a se simpatizar. E aquilo foi incomodando o pessoal do Sinédrio, que como que eles podiam entender que judeus pudessem seguir aquele camarada que foi colocado na cruz, um bandido, um ladrão. E como ele viu que aquilo começava a crescer. E desde o início, principalmente através de Pedro, Tiago, daqueles apóstolos, não só eles levavam conhecimento do Evangelho de Jesus, como eles também colocavam em prática tudo aquilo que ele ensinava. Então ali já se iniciou o quê? De amparar as pessoas doentes, as crianças desamparadas, os aleijões. Então ali se juntavam para cuidar daquelas pessoas. Então já naquela época existia isso que nós chamamos de caridade, das ONGs. Então foi lá o caminho, foi aquela ONG que nós podemos nos basear. E um dia, Paulo de Tarso decidiu assistir uma daquelas palestras que ele fazia para entender como que aquele pessoal podia estar seguindo. E ali ele conheceu um rapazinho chamado Estevão. Não vou contar a história dele para não fazer spoiler, né? E aquele rapazinho simples, ele tinha o dom da palavra.
Ele sabia como conversar, ele sabia levar aquela mensagem do Jesus. E Paulo achou aquilo interessante, porém, ele quis debater porque ele se baseava nas leis farisaicas. E quando ele falava, ele sempre vencia as discussões, conflitos, lembra? Aquele Estevão, aquele menino pobre, maltrapilho, ele sabia dar respostas de uma forma simples e aquilo mexeu com o ego de Paulo de Tarso. A tal ponto que Paulo de Tarso, que hoje nós chamamos aqui de São Paulo, vocês já ouviram falar? Ele ficou com tanta mágoa que ele foi justamente aquela pessoa que iniciou as corrigendas, as perseguições aos cristãos. Ele foi quem iniciou. E ele iniciou justamente por uma mágoa de uma pessoa que o enfrentou, que soube debater com ele. A tal ponto que ele convenceu a levar aquele rapaz para ser julgado no Sinédrio, sobre ele comandando, a chegar a ponto dele ser condenado à morte através de apedrejamento. Era comum naquela época. Lembro da passagem de Jesus, quando queriam apedrejar a mulher adúltera? O apedrejamento estava dentro daquelas leis mosaicas que os fariseus seguiam. E ali ele conseguiu o intento e foi aplaudido. Não vou contar mais nada com relação a isso, porque a história é muito bonita, vocês têm que buscar. Daquilo, todo mundo achou fantástico o que ele fez, tanto que pediram para ele dar continuidade. E ele realmente começou a perseguir lá em Jerusalém todos aqueles que eram cristãos e levava apedrejamento às cadeias, até que ele foi chamado para fazer o mesmo em outra cidade, que também lá o caminho estava crescendo, que era a cidade de Damasco. E foi justamente nesse caminho de Damasco que Jesus foi buscá-lo. Foi quando ele ficou cego de uma visão, e ali Jesus o chamou. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali naquele momento, ele começou a verificar que ele estava errado, que realmente o Messias tinha chegado. E quando ele começou a estudar todas as leis farisaicas, todo o Velho Testamento, dentro dos novos conhecimentos de Jesus, ele viu que aquilo que Jesus ensinava já estava sendo plantado ali, que é o amor, que é a paciência, amar a teu próximo. E ali, ele jurou então que realmente ele ia viver em função daquele evangelho, de levar onde fosse possível. E aí ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo, porque ele queria pregar o evangelho. E ele, com muita dificuldade, com muito sofrimento, aprendeu e começou a iniciar. Leia nos locais mais difíceis, falava lá do carpinteiro, sempre ensinou. E as pessoas, quantas pessoas que ele ajudou, quantas curas que ele fez, quanto bem. Mas de vez em quando todos iam lá, abraçavam, ele lembrava, eu sou um pecador, eu matei alguém. Quando ele via as perseguições que sofriam aqueles novos companheiros, vinha lá, eu iniciei, eu fui que começou. E durante todo o tempo em que ele esteve pregando, sempre foi amado, foi procurado, as pessoas esperavam, beijavam essa mão, o adoravam por tudo aquilo que ele fazia. Mas quando ele olhava, ele se lembrava, Estevão, eu cometi o crime, eu comecei. E foi justamente no final, quase da sua vida terrena, que ele sentiu que ele era perdoado por Estevão, porque Estevão tinha Jesus no coração. E somente no final da sua vida, quando todos aclamavam, que ele viu que tudo aquilo que ele trazia, que lhe pesava na zona de remorso, ele tinha conseguido apagar, principalmente quando, ao voltar ao mundo espiritual, quem estava esperando ele além de Jesus, era justamente as duas pessoas que ele aprendeu a amar, e ali o abraçaram como irmãos, e ali ele viu que ele conseguiu apagar aquela mancha que ele trazia. Se a gente for ver,
não mudou muito com relação à nossa vida. Todos nós queremos evoluir e estamos aqui para isso, mas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa atingir a nossa plenitude, nós temos que lavar o nosso subconsciente. Nós temos que estirar as chagas que nós colocamos no nosso perispírito através das nossas ações. E como que nós podemos fazer isso? É justamente quando a gente começa a como Paulo fez, através do bem, do estudo e fazendo realmente um trabalho de melhoria para a nossa própria vida. Pois bem, aí nós estamos falando de reencarnação. Quando nós erramos, e com certeza nós vamos errar, pois não somos nem Paulo de Tarso, estamos longe de chegar perto dele, né? Deus sempre vai nos dar oportunidades. Como? Através das reencarnações. E essas mazelas que nós trazemos lá no subconsciente, quando nós encarnamos, a lei nos permite que a gente tenha um certo esquecimento para que a gente possa, durante a infância, receber novos ensinamentos, ser introjetados novas opções da nossa vida, para que pouco a pouco a gente consiga fazer as mudanças da nossa personalidade. Então, quando entra uma criança e uma família, é um espírito que já tem todas as suas andanças, que já tem todas as suas experiências. E muitas vezes está abafado ali todas as suas mazelas, as suas índoles, porque ainda é criança. E aqui a gente pode chamar de ver a responsabilidade dos pais da família. A necessidade que tem a família e os pais do exemplo que dá, de levar para essa criança o ensinamento, as opções que o Evangelho nos traz, o que é o amor, aprender a perdoar, aprender a ver o mundo de uma forma diferente. E normalmente tem. Quando a gente vê uma criança, às vezes nós percebemos que ela tem umas certas índoles, ou então ela traz determinadas fobias, e cabe a quem? Justamente aos pais e àqueles que estão ao seu entorno, tentar colocar ali novos conhecimentos. Porque quando ela for crescendo, que aquelas índoles que lhe fazem mal vir à tona, ela tem uma outra opção para tentar combater. É assim que nós vamos evoluindo. E essas mazelas que nós trazemos, que às vezes vêm à tona, normalmente a gente não dá importância. Aliás, Joana de Ângeles, ela até nos chama a atenção. Existe o ser consciente. O que é o ser consciente? É aquela pessoa que chegou à conclusão e fala, eu sou mais do que essa matéria. Eu sou algo mais. Eu estou aqui, eu quero me melhorar. Então procura, através do estudo e das mudanças de atitude, buscar o que é melhor, ver o mundo de uma forma diferente, aprender a reparar quem está à sua volta. Isso chama-se amor, que é a finalidade primeira da reencarnação. Nós estamos aqui no intuito de aprender a amar. A semente está aqui, Deus nos colocou, mas cabe a nós fazermos florescer. Então, o ser consciente é aquele que procura se melhorar, fazer o seu autoestruturamento para melhor. Esse é o ser consciente. E tem o ser não consciente. É aquele que realmente não se interessa qual é o motivo da sua reencarnação. Ele é indiferente ao que passa longe dele. Olha, tem pessoas passando fome. Não tem nada a ver com isso. Olha, a situação está um pouco complicada ali. Não tem nada a ver com isso. Puxa, a pessoa está passando fome na rua. Problema dele. Ele que vai trabalhar. Isso são seres não conscientes e que nós, de uma certa forma, fazemos parte disso. E a gente não repara. E é justamente para não reparar isso que nós não consertamos as nossas mazelas, que a gente acha que não precisa. É como uma doença que nós temos no nosso corpo e que a gente não vai atrás de cumprir. Um exemplo, a diabetes. Quantas pessoas que têm o início da diabetes falam,
eu vou viver minha vida, porque enquanto você é jovem, o corpo está na sua energia vital, você consegue resistir. Mas com o passar do tempo, a sua falta de atenção para aquela doença que você teve vai lhe cobrar as consequências. Não é assim que funciona. A mesma coisa quando nós falamos da alteração arterial, as pessoas que sofrem de pressão alta. Eu já vi pessoas que têm problema, mas vai num churrasco e quer muito sal, porque é gostoso, eu sou novo, eu vou curtir a vida. Depois vem as cobranças. É assim que acontece com o nosso ser integral, com o nosso perispírito, com o nosso espírito, com o nosso subconsciente e o consciente. Então, quando ela chama atenção, que a gente procure ser o ser consciente, que a gente analise não só a nossa vida terrena, mas que a gente analise toda a extensão da vida que nós estamos, que ela é infinita. É para isso, aliás, que nós nos encontramos aqui. E quando vem uma criança no nosso seio, que a gente é um espírito que nós nos propusemos a que ela venha, a gente tem essa obrigação de ajudar aquele espírito a ter passos diferentes, para que ele possa, através dos exemplos, através dos novos aprendizados, começar a ter consciência do seu papel dentro da sociedade. E quando acontece de um espírito nascer em uma família em que ali existem espíritos não conscientes, espíritos que estão tão atribulados que não tem tempo de olhar quem está à sua volta. Espírito que traz as mazelas que não conseguiu vencer, as suas fobias, as suas raivas. Aquela criança que é um espírito, que já traz as suas fobias, traz os seus problemas, que veio aqui na tentativa de se curar, ele começa a sentir novamente rejeitado. E todas aquelas mazelas que de uma certa forma estavam escondidas, começam a florescer. Aí são aquelas crianças que nós vemos que começam a ter problemas comportamentais. Crianças que têm as suas fobias, jovens que acabam não encontrando uma razão de ser e acabam buscando, infelizmente, no entorpecentes ou na bebida alcoólica o meio de fugir das suas dificuldades. Por quê? Justamente ali naquele esteio que chamado família e meio de convivência, também são espíritos que tinham problemas e não conseguiram, de uma certa forma, ajudar aquele espírito que lá vinha. Inclusive, Joana de Ângeles até dá alguns exemplos dessas crianças que vivem nesse meio, que já trazem os seus problemas, né, que acabam gerindo doenças novas. Ela cita até 2 exemplos, por exemplo, com a alimentação. São pessoas que vão crescendo e que faz uma alimentação muito fraca, não sente fome e começa a prejudicar a sua saúde. Ou, ao contrário, ela acaba exagerando na sua alimentação de uma forma voraz, chegando até a obesidade mórbida, que também acaba prejudicando a sua saúde. Aliás, todos nós já sabemos, nós que somos estudantes, né, da doutrina espírita, que as doenças, o seu nascedouro é justamente aonde? Na nossa mente. Nós começamos a criar. Então, o nosso subconsciente, que vai fazendo despertar todas as nossas ansiedades, nós começamos a pensar e gerar energias negativas que nós vamos absorvendo, nós vamos colocando dentro de nós a mágoa, a raiva, a revolta, todos aqueles pensamentos, aquelas dores que nós sentimos emocionais, simplesmente vão fazendo com que nós, no nosso âmago, vamos guardando tudo isso. E nós vamos adoecendo o nosso corpo espiritual, porque nós vamos perdendo o equilíbrio de uma vida saudável, de uma mente sadia. E aí aquelas energias que estão ali grudadas no perispírito, elas começam, através dos pontos de contato com o corpo físico, começam a transmitir para o corpo físico essas energias negativas, e este absorve essas energias, espalha pelos seus órgãos,
e esses órgãos começam a ter as suas deficiências no seu funcionamento, é onde começam a aparecer as doenças físicas. E da mesma forma que aqueles pensamentos, aquelas energias negativas, nos fazem adoecer o quê? Emocionalmente, que é o que nós sabemos. Muitas vezes a gente, com as nossas doenças, procuramos desesperados médicos para que possam nos curar. Sim, temos que cuidar do nosso corpo. Só que se eu não acabar com a causa, o efeito volta a aparecer. Não é assim que acontece? Quando Jesus fazia uma cura, assim que a pessoa saía, qual que era o conselho que ele dava? Vai e não peques mais. Muda teus pensamentos, porque ela vai voltar. Inclusive, a gente entende que no Evangelho, pessoas que foram curadas, que voltaram a ficar doentes. Por quê? Não mudaram a sua forma de ser. Então, nós precisamos também pensar em cuidar de nós. Os conflitos, que a gente pense bem, não só em conflito na família com as crianças, mas inclusive entre os amigos, no local que nós trabalhamos. Porque os conflitos, de uma certa forma, eles diminuem a nossa essência, eles nos enfraquecem. E muitas pessoas, mesmo adultas, também têm seus traumas. E através do conflito, as suas chagas voltam novamente a se fortalecer. E são aquelas encarnações que falham. Porque o que ele objetivava de sair daqui em uma condição melhor, dependendo do caso, nós vamos piorar a nossa situação. E vão ter que voltar de novo para recomeçar. Ainda bem que Deus perdoa, né? Gente, a gente sabe que a vida é difícil, que nós temos problemas, que família é complicada, né? Não vamos nos iludir, é difícil. Porém, tenhamos sempre em mente que não existe o acaso. Quando nós estamos para encarnar, a gente vai nascer no meio que nós precisamos pela nossa própria consciência. Embora muitas vezes nós escolhemos meios para nos melhorar, ferramentas. Então, às vezes, através da própria família que nós pedimos, que aquilo vai nos ajudar a melhorar. Porque quer queira que não, por mais dificuldade que tenha, existe ali a junção, existe um princípio de amor. O próprio fato da gente estar aqui aprendendo a doutrina, será que nós também não pedimos? Olha, eu aprendi com aquela doutrina, me faça, quando encarnar, ser atraído para ali, eu pegar conhecimento para eu colocar na minha vida? Então é necessário que a gente faça realmente uma reflexão sobre nós, para ver aquilo que nós podemos mudar e aquilo que nós podemos fazer. E uma coisa muito bonita, que eu gosto muito de Torrino, né, que tem aquele livro Minutos de Sabedoria, que, aliás, é outro livrinho também de cabeceira, muito bom, viu, gente, a gente ter. Ele diz o seguinte: olhem as crianças, olhem. Quantas vezes nós passamos até pelas crianças de rua e não olhamos para eles? Olhem. Hoje, as prisões estão cheias de criminosos, mas não esqueçamos que aqueles criminosos também foram crianças inocentes. Que faltou o quê? O alicerce, o bom ensinamento. Então, olhemos as crianças. E outro detalhe, não reclamemos tanto da vida. Quando às vezes acontece alguma coisa que nós gostamos, é a vontade de Deus, né? Deus quis assim. Não. Deus sempre quer o melhor para nós. Deus sempre quer a nossa felicidade. Se eu estou passando por dificuldade, é porque eu busquei, eu plantei. É o efeito da causa que eu fiz. Então, uma das coisas a gente precisa entender que aquelas dificuldades que eu estou passando é justamente aquilo que eu preciso mudar. E não se esqueça que nós já estamos nos preparando para as próximas encarnações. E nós vamos levar para lá aquilo que nós fazemos hoje. Olha, gostaria que tivesse mais tempo, tinha tanta coisa para a gente conversar, mas infelizmente, uma coisa é interessante, a gente só pode doar sementes.
e cabe a cada um de nós buscarmos meios de fazer florescer, buscar conhecimento, buscar leitura e sempre repensar. Nunca nos esqueçamos, gente, quando nós falamos em causa e efeito, a lei de Deus ela foi feita com amor. Deus é supremo, Ele não fez nenhuma lei para nos julgar, para nos castigar, muito ao contrário. Todas as leis elas foram feitas com amor para que a gente aprenda a utilizá-las. Se a gente analisar todos os planejamentos que nós fazemos na vida, não importa o que seja esse planejamento, procurem colocar um temperinho chamado amor nesse planejamento. Porque assim nós já estamos iniciando uma ação que é dentro das leis divinas, já temperada justamente com o melhor dos sentimentos que nós podemos ter. E quando eu planejo com amor, o resultado normalmente vem com amor. Então que a gente vá tentando mudar as nossas atitudes e quem sabe dessa forma, pouco a pouco, a gente começa a ser seres mais conscientes, para que a gente possa, a cada encarnação, estar trazendo realmente luz, conhecimento e plenitude para nós mesmos. E nunca se esqueçam, o amor, ele é leve, ele faz a gente flutuar. O amor é a substância que faz com que as nossas doenças, tanto emocionais quanto físicas, elas possam se acalmar. E nunca nos esqueçamos jamais que todos nós, igualmente, de forma igualitária, somos amados por Deus da mesma forma. E nenhum pai, com tanto amor quanto ele, deseja qualquer mal que seja para os seus filhos. E que a gente possa, então, buscar dentro de nós próprios qual é o caminho que nós devemos seguir para que a gente possa buscar a felicidade interior, não aquela felicidade que vem de fora para dentro. Tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Espero que realmente a gente possa aprender um pouco mais para que a gente possa ser feliz nesse mundo e melhorar também, né, o nosso entorno. Quem sabe? Vamos nos esforçar. Muito obrigado, Collado. Agradecemos a todos mais uma vez pela presença aqui no dia de hoje. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos e que possamos ir embora para os nossos lares com muita paz, com muita luz e aguardamos a presença de todos aqui na próxima semana com a bênção de Jesus em seus corações. Uma ótima semana, vão em paz e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.